O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Qual é o objetivo ou o objeto da sua fé? Quando nós vemos que tem fé, que temos fé, qual que é a imagem da nossa fé? O próprio Jesus Cristo. Ele, dentro dessa linguagem, é o objeto, o objetivo da nossa fé. Nas mãos de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, está concentrada o que nós professamos, o que vale a nossa piedade, o nosso exercício espiritual, está a vida eterna. Está na fé que professamos em Jesus Cristo, a vida eterna. E Deus reserva essa vida eterna a cada um de nós. Jesus veio apresentar essa vida eterna e essa sua luta, essa sua vontade de nos fornecer, valeu a sua própria vida. E Ele ressuscita para nos garantir tudo isso. Estamos em posse dessa grandeza. Deus, diz a própria palavra, Deus nos deu a vida eterna em seu Filho Jesus Cristo. Eis o centro da nossa caminhada cristã, a nossa vida de discípulos e discípulas de Cristo. A fé nos encaminha a essa certeza, no que a própria palavra de Deus vai dizer. Se Jesus não havia ressuscitado, vã seria a nossa fé. E cremos, sim, Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu os limites da ganância dos homens para nos mostrar essa vida nova. Como dizia no começo da missa, existem sinais bem concretos, realidades bem concretas que nos encaminham, nos dão essa certeza. Aí João vai dizer, nessa primeira leitura que nós escutamos, ele vai dizer de símbolos: a água, o sangue e o Espírito Santo. A água do batismo e da cruz, que nós recebemos e somos banhados, nos torna homens e mulheres novos, a partir da remissão que vem da cruz. O sangue do sacrifício
O sangue que nós comungamos, o sangue derramado por Jesus Cristo, também nos dá condições, nos dá as qualidades de um seguidor de Jesus Cristo. E por fim, o seu Espírito manifestado na igreja e que opera na igreja, nos caracteriza também enquanto discípulo, discípula de Jesus Cristo. João está aqui escrevendo a comunidade da qual ele era responsável, dizendo da caminhada cristã, a sua catequese, o seu ensinamento é justamente lembrar estes sacramentos. E sacramento é um sinal, como nós aprendemos lá na catequese, é um sinal visível de uma realidade invisível. São os sinais que Cristo, dizendo assim, carimba a nossa realidade e que nos encaminha para a eternidade. Por isso que é tão importante que vivamos uma vida sacramental. Tendo recebido o batismo, a crisma, é importante que nos mantenhamos de pé a partir de outros 2 sacramentos que está totalmente conectado a essa leitura, a Eucaristia e a penitência. Aí a gente consegue perceber a água, o sangue e o Espírito. Esses 3 sinais é a nossa base, talvez o nosso tripé, talvez a nossa segurança. Então, viver uma vida sacramental, fazer jus àquilo que nós recebemos. Se cumprirmos devidamente, coerentemente estes sacramentos, nós estaremos face a face, vamos usufruir e viver essa eternidade da qual Cristo nos garante. Pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Vejam, no finalzinho do Evangelho de Lucas, depois que Cristo devolve a dignidade ao leproso, a cura, o evangelista diz da vida de fé de Jesus, da piedade de Jesus, da forma com que ele rezava. No finalzinho, diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. O próprio Filho de Deus estava em constante comunhão com o Pai. O Filho de Deus, na condição de Filho de Deus, estava sempre dialogando com Deus Pai, ou seja, buscando a compreensão do projeto que o seu Pai tinha traçado para si. Ora, se o Filho de Deus, na condição divina que tinha, rezava, quem dirá nós, homens e mulheres limitados, criaturas de Deus? Quanta oração não devemos fazer? Quantos retiros não devemos fazer? Quanto não devemos nos dedicar à vida sacramental, à vida da participação na Eucaristia, dominicalmente falando, a busca de uma confissão, não digo todo dia a confissão, mas com uma certa regularidade, mas ter presente a vida sacramental. Andar. A igreja, nos seus ensinamentos, na sua teologia, vai dizer que a igreja católica, da qual professamos a nossa fé, é sacramento de salvação. Nos encaminha à vida eterna da qual Deus quer que vivamos. Então, tudo aquilo que ela te ensina, tudo aquilo que a igreja te indica, é para que você esteja em posse da salvação. Jesus diz
muito antes da igreja ser institucionalizada. E não vem condenar ninguém. A igreja não quer condenar ninguém, mas o caminho que fazemos nos leva à condenação. Ou seja, quando deixamos de viver pela água, pelo sangue, pelo Espírito, a gente certamente faz outro caminho que não é o caminho de Deus e que nos leva à condenação, ou que nos distancia da vida de salvação. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, que o nosso encontro com Jesus, que a nossa comunhão no seu sangue, no seu corpo, no seu Espírito, nos coloque em posse da salvação e o nosso coração se aproxime deste sagrado coração, do qual também fazemos memória nessa primeira sexta-feira do mês e do ano. Que o sagrado coração de Jesus, de onde nasceu, de onde brotou sangue e água, nos purifique e nos encaminhe à grandeza da vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.